E o Tribunal de Barcelona decidiu que o julgamento do ex-jogador Daniel Alves, preso por estupro, vai acontecer de portas abertas. Ou seja, a imprensa terá autorização para acompanhar a audiência. A única exceção é para o depoimento da mulher que denuncia o ex-jogador. A justiça determinou que tanto a vítima quanto os familiares dela não podem ser gravados. O julgamento começa na segunda-feira e terá duração de 3 dias. E quem vai nos explicar melhor esse caso é a advogada criminalista Thaís Cremasco, cofundadora da Associação Mulheres pela Justiça. Olá, doutora, uma boa noite. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Obrigada, boa noite, agradeço o convite. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente por que essa decisão de fazer um julgamento de portas abertas. Bom, acredito que para toda a comunidade, pensando que a proteção da mulher não é só uma proteção que cabe para as mulheres, mas a sociedade como um todo se beneficia disso. Por que é importante de portas abertas? Para que todas as pessoas entendam a gravidade e possam participar dessa, para que outras mulheres fiquem atentas e não caiam nesse tipo de violência. Doutor, uma boa noite da minha parte também. Já tem informações de como funciona esse julgamento? A gente está acostumado com julgamentos aqui no Brasil, um julgamento na Espanha. Quem vai decidir se houve de fato, se ele é culpado ou não? É a juíza? Há um júri? Não haverá júri? Como é que vai funcionar isso? Boa noite. Sim, é uma juíza. O advogado que pretende a condenação do Daniel Alves pretende que ele seja condenado a 12 anos de prisão e a defesa do jogador pretende que seja feito um acordo onde ele não seja condenado a absolutamente nada, situação que jamais poderia acontecer no nosso país, né? O crime de estupro não poderia ser negociado, não poderia ter sido feito um acordo relacionado a isso, mas na Espanha existe essa possibilidade, então um lado quer 12 anos de prisão e o outro lado pretende um acordo sem condenação alguma e quem decide isso será uma juíza, uma mulher. Doutora, agora, durante esse período em que esteve preso, Daniel Alves mudou as suas versões algumas vezes. Essa troca de versões acaba influenciando de que forma no julgamento? Eu entendo que a troca de versões é extremamente prejudicial, porque demonstra que a pessoa não está tratando com a verdade dos fatos. O argumento é que ele estava alcoolizado e, por causa disso, ele vai se lembrando das coisas aos poucos, né? Mas, na verdade, parece que é uma estratégia mesmo de ver qual defesa fica mais convincente para a juíza e para a sociedade como um todo, que também, de alguma forma, participa, né, dessa situação, porque é um crime violento, é um crime repugnante. Então, na verdade, isso dificulta, sim, porque dá a impressão de que tem algo muito errado. Seria muito mais honesto que a pessoa confessasse o crime que cometeu, uma vez que só foi confessando enquanto houveram indícios, né? E tudo isso aconteceu porque na Espanha existe esse protocolo de Cahlen que de alguma forma rapidamente conseguiu fazer com que tudo ficasse muito esclarecido por conta de imagens e da forma mesmo da condução dessa violência. Doutora, uma dúvida. A senhora mencionou o que a acusação pretende e também o que a defesa alega e pretende. É possível que a juíza encontre um meio termo, possa pedir uma punição ainda maior, dependendo do caminhar do julgamento? O pedido da acusação é a penalidade máxima. Né? Pode ser que ele responda por algum outro crime que ainda não está, por exemplo, uma litigância de má-fé, por ter mentido para o juiz, mas, por enquanto, a pena máxima para o crime cometido seriam os 12 anos que a acusação pede nesse processo. E a juíza ela pode definir uma pena menor também ou não? A decisão é 8 ou 80? Não, entre a pena
esse acordo sem nenhum tipo de penalidade e os 12 anos, a juíza pode entender por uma penalidade intermediária, a depender das provas que, de fato, serão 28 testemunhas ouvidas. Né? Então, eu acredito que isso também vai nortear esse julgamento, entender o que essas testemunhas sabem, quais são os detalhes que elas viram. Então, essa parte da oitiva de testemunha, e é por isso que vai ser um julgamento que vai durar 2 dias, né? Na verdade, 3 dias, na verdade, de julgamento, né? E durante esses 3 dias, essas 28 testemunhas serão ouvidas, o Daniel Alves também será ouvido. Então, acho que tudo isso pode influenciar nessa questão de ser uma pena de 12 anos ou menor, né? Mas acredito que, de forma alguma, as partes entrarão num acordo, já que esse objetivo do acordo teria que ter a anuência, a concordância da vítima, ao que me parece, em momento algum, teve alguma sinalização de que ela gostaria de entrar em algum tipo de composição numa situação como essa, de violência contra a mulher, um crime de estupro, é um crime que é absolutamente difícil que a vítima aceite algum tipo de conciliação nesse caso. Tá certo, nós vamos acompanhar esse caso a semana que vem. Nós conversamos com a advogada criminalista Thaís Cremasco. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.